E aí pessoal, beleza? Meu nome é João Vitor, faço parte do PES Telecom e nessa aula nós vamos dar continuidade aos conceitos da cinemática falando de movimentos circulares ou simplesmente MC. Então, movimentos circulares são aqueles que possuem trajetórias curvilíneas. Como o próprio nome já diz, né pessoal? Circulares. Vem de círculo e círculo é uma curva. Então, fica bem explícito, né, que o movimento circular são aqueles que possuem trajetórias curvilíneas, ok? Essas trajetórias, elas são é, representadas por ângulos e raios, ok? Os raios a gente já sabe que é medido em metro, milímetro, centímetro, uma unidade de comprimento qualquer, certo? E os ângulos, eles são medidos em graus. E cada grau, ele corresponde a 1 sobre 360 de uma volta numa circunferência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegar uma circunferência e dividir ela em 360 partes, cada fatiazinha dessa, cada pedacinho desse equivale a 1 grau, certo? Isso é uma convenção matemática. Existem várias histórias de como a primeira pessoa, o primeiro matemático chegou nessa conclusão, certo? Mas a gente vai só utilizar essa afirmação como convenção. Vamos assumir que uma circunferência tem 360 graus, ok? Nós podemos também medir esses ângulos em radianos. Basta pegar o 360 que a gente utilizou aí acima e substituir por 2π. A gente vai encontrar que um radiano corresponde a 1 sobre 2π, ou seja, se a gente dividir a circunferência em 2π, cada fatia, cada pedaço vai corresponder a 1 radiano. Os ângulos também são definidos com essa relação que vocês estão vendo aí na tela. L sobre R, onde L é o comprimento do arco, que no decorrer da aula a gente vai passar a chamar esse comprimento do arco como deslocamento linear, e o R é o raio de curvatura. O ângulo obtido nessa relação é dado em radianos. E a gente também no decorrer da aula a gente vai passar a chamar esse ângulo de espaço angular. OK? Tanto a gente pode obter o ângulo com essa equação, como a gente pode obter qualquer uma das outras duas variáveis. A gente pode, alguma questão pode nos dar o ângulo, pode dar o espaço angular e o raio de curvatura. Então, com essas duas variáveis, a gente acaba descobrindo o deslocamento linear para ser utilizado em uma outra equação que vai ser falado no decorrer da aula. Quando nós relacionamos a variação do espaço angular e a variação do tempo, da forma que vocês estão vendo aí, no slide da equação, nós obtemos a velocidade escalar angular, que é representada por esse Wzinho aí pequeno, que na verdade não é um W, é um ômega minúsculo, uma letra grega, certo? Que aqui na física a gente vai representar a velocidade escalar angular, ok? Vale também destacar, pessoal, que a gente pode obter a velocidade linear, certo? A partir do ômega, certo? A partir da velocidade angular. Basta multiplicar a velocidade angular pelo raio, ok? No movimento circular, essa velocidade linear também é chamada de velocidade tangencial, ok? Nas questões e no decorrer da aula a gente vai passar a chamar essa velocidade, certo? De velocidade tangencial. Duas definições importantes para o movimento circular é o período e a frequência, certo? Que são características de movimentos periódicos, certo? Movimentos que completam ciclos, ok? Então, o período é o tempo que um ciclo leva para ser completado, certo? E a frequência, ela indica o número de ciclos que são realizados em um intervalo de tempo fixo. Esse intervalo de tempo fixo é o período, ok? Eu coloquei aí na equação o T maiúsculo, exatamente para a gente não se confundir com o T minúsculo, que foi apresentado no slide anterior e também nas aulas passadas e que também vai se repetir no decorrer dessa aula, certo? O T minúsculo, ele representa o tempo do movimento, o tempo que o corpo passou fazendo aquele movimento. Esse T maiúsculo é o tempo de um ciclo, certo? Que no caso de um movimento circular, é o tempo que o corpo gasta para completar uma volta, ok? Uma outra relação também do período e a frequência
é que um é o inverso do outro, certo? Eu coloquei até aí na equação que o período t é igual o f elevado a menos 1, ou seja, o inverso da frequência. Isso também vale para o inverso. A frequência é o inverso do período, ok? Que é uma relação extremamente importante para a gente descobrir a frequência, descobrir o período, certo? E é importante que vocês percebam que a frequência é o número de ciclos dividido pelo período. Por que não se confundir com isso? Porque normalmente, inclusive não normalmente, mas numa questão do Enem, que eu estou lembrando aqui, em certo momento lá da questão, ela dizia que um corpo completou 2 ciclos em 2 segundos. E muita gente se confundiu nessa questão porque achou que esse corpo tinha uma frequência de 2 Hz, mas na verdade não, ele tinha uma frequência de 1 Hz, ok? Porque ele completou 2 ciclos em 2 segundos, então é 2 sobre 2, e 2 sobre 2 é igual a 1, que seria a frequência lá que a questão pedia, certo? E vale destacar que o período é dado em segundo, assim como o tempo dos movimentos como foi apresentado para vocês, e a frequência ela é dada em hertz, ok? Cuidado com essa unidade, certo, pessoal? Existem outras unidades de frequência? Existe, inclusive nos carros, RPM, rotações por minuto. Pode ser que uma questão dê a frequência em RPM, mas para você calcular período, essas coisas, você vai ter que converter, certo? Você vai ter que converter de RPM para Hertz, ok? Mas RPM é também uma medida de frequência. Assim como o movimento retilíneo, né? O movimento uniforme lá que a gente viu nas aulas passadas, no movimento circular também existe a função horária do espaço angular, certo? Que eu coloquei até ali, MCU, que essa função horária ela caracteriza o movimento circular uniforme, certo? É bem parecida à equação que foi apresentada na aula passada. A única diferença é que a gente vai substituir o S pelo θ e o V pelo ômega, ok? A gente vai deixar de usar medidas retilíneas para passar a usar medidas curvilíneas, ok? Então o θ vai ser a localização do corpo, isso em radiando, ok? O θ0, a localização inicial, também em radiano. O ômega, a velocidade angular do corpo, que é dada em radiano por segundo. E esse t minúsculo é o tempo do movimento, o tempo que o corpo passou fazendo aquele movimento. Não confundir com o período. Não confundir com o período. Vale também destacar a relação que tem logo aí abaixo. O ômega também, pessoal, ele é definido por essas duas equações. 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Vocês podem ver aí que eu já estou utilizando o que eu falei no slide anterior, que o período é o inverso da frequência, ok? Então, se o ômega é 2π sobre o período, então ele também pode ser escrito como 2π vezes a frequência. Guardem essa equação, porque normalmente ela é o pulo do gato na resolução de uma questão, certo? Normalmente nas questões, o autor da questão ele não entrega o ômega assim de mão beijada, mas ele fala da frequência, ele fala do período. Então é interessante que a gente decore essa equação, que a gente aprenda essa equação para utilizar a função horária do espaço angular. Então, assim como o movimento retilíneo, como foi falado das aulas passadas, o movimento circular ele também pode ser caracterizado como movimento uniformemente variado. E da mesma forma lá do movimento retilíneo, o que caracteriza o movimento uniformemente variado é a presença da aceleração. E que nesse caso aqui é a aceleração angular, que é representado por esse alfa aí que vocês estão vendo, certo? Vale também considerar que é possível a gente calcular uma aceleração linear a partir da aceleração angular. E da mesma forma da velocidade, basta multiplicar pelo raio que a gente vai obter uma aceleração linear, ok?
uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Assim como o movimento uniformemente variado, que foi mostrado para vocês nas aulas passadas, o movimento circular tem as equações bem parecidas com a que foi apresentada anteriormente. A gente só mudou o ômega, só mudou o V, que a gente vai lá por ômega aqui, o S pelo θ, certo? Que é a localização do corpo, e o A, que a gente viu lá, né, a A de aceleração, lá no movimento uniformemente variado, a gente mudou aqui pelo alfa, ok, pessoal? Então, para encerrar, vou falar aqui para vocês de aceleração centrípeta, que é um conceito muito importante, inerente a movimentos circulares, certo? É uma característica de movimentos circulares, que é extremamente importante quando a gente estiver estudando mais para frente alguns conceitos da dinâmica, certo? Que é força centrípeta, ok? A gente vai precisar falar de aceleração centrípeta lá na frente para falar de força centrípeta. Então é importante que você já aprenda logo agora, certo? Já vejam logo agora, que é para quando chegar lá na frente vocês não terem dificuldade. Então, diferente diferentemente da aceleração angular e da aceleração linear, a aceleração centrípeta ela não exprime variação no valor da velocidade, ok? Porque a presença da aceleração, a gente viu, tanto nessa aula como na aula passada, que a presença da aceleração significa que houve uma alteração no valor da velocidade do corpo. Mas a aceleração centrípeta, ela não exprime isso. Ela exprime que houve uma alteração na direção e no sentido da velocidade, ok? E ela é dada por essa equação, ela é definida por essa equação aí que vocês estão vendo. V ao quadrado, esse V é a velocidade linear, certo? Dada em metros por segundo, sobre o raio de curvatura. Ou a gente pode também definir a aceleração centrípeta como ômega ao quadrado vezes r. Esse ômega, como a gente já viu, é velocidade angular, certo? Vezes o raio de curvatura. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Assista quantas vezes vocês quiserem. Se tiverem dúvida, podem entrar em contato. Comentem aí no vídeo se tiver alguma dúvida. E estudem. Vejam os resumos, vejam as apostilas de vocês e principalmente pratiquem, resolvam questões. Comecem com questões fáceis, depois vão para questões médias, depois questões difíceis, entendeu? Então, procure a gente se houver alguma dúvida, procure a gente se houver alguma questão que vocês não entenderam para a gente esclarecer, certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.